comigo aí, Romanos, capítulo 1, verso 1. Diz assim, ó: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de quem? De Deus. Então, o que Paulo já demonstra para nós é que o evangelho que ele prega não é o evangelho nem dele mesmo, Paulo. Porque Paulo foi um cara tão sensacional que se ele falasse assim, ó, estou pregando o meu evangelho, eu ia acreditar. Mas não é nem isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo, eu fui separado para o evangelho de Deus. É desse evangelho que nós estamos falando. É o evangelho que não pode ser contido em uma figura, o evangelho do fulano de tal, e muito menos no evangelho da PIBEG. Nós estamos falando aqui do evangelho de Deus. E a gente vai perceber ao longo desses capítulos todos que existem algumas verdades que apontam para o verdadeiro evangelho. Como, por exemplo, no verso 3 e 4, quando Paulo diz que Jesus veio segundo a carne da descendência de Davi. Então a gente já pode começar a dizer que o evangelho que nós cremos é esse que anuncia que Jesus foi homem enquanto esteve conosco. É Jesus, é Deus feito gente. O verbo se fez carne, como João disse. Não foi isso as palavras do evangelista João? No evangelho de João, capítulo 1 e verso 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. É desse evangelho de um Deus encarnado, de um Deus que esvazia da sua glória, que se veste com roupas humanas, que, como Paulo diz em Filipenses, foi encontrado em figura humana. É desse Deus que nós falamos, é desse evangelho que nós estamos falando. Em 1 João, capítulo 4, verso 3, o João vai dizer para nós que qualquer um que negue que Jesus veio em carne é espírito do anticristo. Olha como é pesado a fala de João. Qualquer um que negue que Jesus viveu como homem, veio como carne, era Deus feito gente, esse é o espírito do anticristo. E no verso 4 do capítulo 1, Paulo também vai dar outra verdade fundamental do evangelho, que Jesus foi declarado Filho de Deus pela ressurreição dentre os mortos. Ou seja, nós cremos num Deus feito carne, que prova a morte, mas que ressurge ao terceiro dia. Que ao terceiro dia aquela sepultura não pôde reter o Rei da Glória. E ele ressurge para decretar a vitória sobre a morte, sobre o pecado. E o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, onde está a morte e a sua vitória? Onde está, inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Essa é a fé, é desse evangelho que nós estamos falando. De um Deus que vence o pecado, vence a morte, para imputar sobre nós a sua justiça. Nós entramos no verso 18 em diante, foi onde paramos semana passada, quando Paulo vai dizer aí no verso 18, Romanos capítulo 1, verso 18, pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade de perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Paulo começa a partir do verso 18, descortinar a condição humana, a condição do homem que se afasta de Deus. O que é terrível desse relato de Paulo é que ele diz que o homem, tendo conhecimento de Deus, o homem tendo conhecido a Deus, e quando a gente fala de conhecer, a gente fala isso muito lá na PIBEG Leitura, não é não, Michel? Quando a gente fala de conhecer, ou quando a Bíblia fala de conhecer, a Bíblia não está falando apenas de ouvir falar, foi apresentado. Quando a Bíblia fala de conhecer, ela está falando de um relacionamento. Por exemplo, quando você lê genealogia, que vocês amam ler genealogia, não é verdade? Principalmente quando dá umas 11 horas da noite, você pega ali para ler, fulano de tal gerou fulano de tal. Mano, é sono na certa. Na terceira geração, já era, né? Mas quando você vê lá assim, por exemplo, Adão conheceu a Eva. Conheceu como? Está falando de um ato íntimo de um casal. De um relacionamento profundo entre o homem e uma mulher. Quando a Bíblia aqui, Paulo está dizendo que o homem tendo conhecimento de Deus, o homem tendo se relacionado com Deus, não o adorou como Deus. Pelo contrário.
A nossa mania, a nossa pretensão como seres humanos é de ir contrário à lei do Gênesis, né? A lei da criação. Lá em Gênesis 1:27, a Bíblia diz que Deus para a criação e fala assim: vamos fazer o homem segundo a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Então a ideia do homem, de Deus, era criar o homem à sua imagem e à sua semelhança. E Deus assim fez. Só que hoje, ao invés do homem ser a imagem e semelhança de Deus, o homem pega Deus e quer criar uma imagem de Deus a partir de si mesmo. Então já não é mais o Lelo que quer ser a imagem de Deus. Eu que crio um Deus segundo a minha imagem. Então, ao invés de eu ser parecido com Deus, eu tento tornar Deus parecido comigo. Em vez de eu adorar por quem Ele é, não, eu tento criar um Deus que é a minha imagem. Ao invés de eu adorar e ser a imagem de Deus, eu pego Deus e crio um Deus segundo a minha imagem. Nesse mesmo livro que eu citei no começo aqui, eu estava lendo essa semana, e o autor dizia assim: quando alguém disser para você assim que é ateu, peça para ele explicar qual é o Deus que ele crê, porque pode ser que esse Deus você também não crê. Não é interessante isso? Quando alguém falar para você assim que não crê no Evangelho, fale para ele assim: explique para mim qual Evangelho você não crê, porque pode ser que eu também não creia nesse Evangelho que você está falando aí. Essa semana eu estava conversando com um rapaz, ele não é cristão, ele não crê em Deus, e ele descreveu Deus de uma maneira que eu falei: desse Deus eu sou ateu também, não acredito nesse Deus aí. Nesse Deus que você está falando, eu também não ia crer nesse Deus, não. Ele falou: em qual Deus você crê? E aí a gente começou a conversar. Então, quando alguém falar assim que não crê no Evangelho, pergunte para ele: qual é o Evangelho que você está falando? Porque pode ser que eu também não creia nesse Evangelho aí. E o homem vai na contramão, porque foi criado para ser a imagem de Deus. Então, ao invés de eu me tornar a imagem de Deus, não, eu pego Deus, faço Deus um Deus segundo a minha imagem. Só que nós temos um grande problema aí, porque o Lelo é orgulhoso, é soberbo, é invejoso, é maledicente. Gente, como eu falo mal dos outros, vocês ficam espertos comigo, hein? E aí, o que acontece? Eu projeto um Deus conforme a minha imagem. O Lelo, por exemplo, tem uma escala de mérito e justiça. Então, se você fez e mereceu, você vai receber aquilo que você mereceu. E aí, se eu crio um Deus segundo a minha imagem, eu facilmente vou me decepcionar com a seguinte frase assim: servi tanto a Deus, e o que eu ganhei em troca? Você já ouviu essa frase? De quilo, não é? Mas não, as pessoas não adoraram por quem Deus é, porque Ele habita na luz inacessível, o Deus soberano de todos os céus. Elas se relacionaram com Deus que elas mesmas projetaram segundo a imagem delas. Segundo a minha imagem, eu tenho vários defeitos. E eu não posso projetar um Deus conforme a minha imagem. Eu que tenho que lutar para ser a imagem de Deus no mundo. Capítulo 2 de Romanos. Queria ler capítulo 2, verso 1. Diz assim, porquanto és indesculpável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas aos que praticam tais coisas, e fazes as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Aqui é interessante porque Paulo, do verso 18 até o verso 32, Paulo descreve toda a condição humana. E quando chega no capítulo 2, a impressão que a gente tem é que Paulo está direcionando o capítulo 2 para os judeus que congregavam na igreja de Roma. Por que isso? Porque no capítulo 1, ele diz assim que o homem, conhecendo a Deus, não o glorificou como Deus. E aí os judeus que estavam congregando em Roma poderiam pensar assim: Paulo não está falando da gente. Paulo está falando de quem? Dos gentios.
Paulo está falando daqueles que rejeitaram a Deus. A gente não está incluído entre esses. E aí no capítulo 2, Paulo parece incluir também os legalistas, aqueles que defendiam a lei. Porque havia um mal falatório na igreja de Roma a respeito de Paulo. Essa galera aqui falava que Paulo não era um apóstolo porque ele rejeitava a lei e as tradições judaicas. E o que Paulo vai combater ao longo desses próximos capítulos, principalmente o 2 e o 3, é justamente esse falatório. Paulo vai dizer, não, eu não sou contra a lei, muito menos contra as tradições. Elas só não têm eficiência, elas só não são eficazes para salvar o homem. Então não é que o problema não está naquilo que a lei está dizendo, o problema é que ela não tem poder para te salvar. A gente pode aqui colocar várias regras para ser P-Bag. Ia ser legal, né? Tipo assim, só prega de gravata, né, irmão? Não pode ter barba. Para mim ia ser fácil, que eu não tenho mesmo. Isso talvez traria para o mundo uma aparência de santidade. Mas não tem valor nenhum para a justiça do homem. É disso que Paulo está falando. Não tem valor nenhum para justificar o homem. E aí Paulo está dizendo, você acha que você é melhor só pelo fato de que você condena e julga os outros? Você acha que porque você condena e julga os outros, você mesmo vai escapar do juízo de Deus? Pensa que você, porque você entende a lei, porque você conhece a lei, você pode julgar aos outros, achando que Deus não vai julgar você também? Olha o que diz o verso 4 de Romanos capítulo 2. Ou despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que conduz o homem ao arrependimento. Quando nós julgamos as pessoas, quando nós condenamos as pessoas, nós não estamos levando em consideração que é a bondade de Deus. É porque Ele é bom, que Paulo está dizendo aqui, que o homem é conduzido ao arrependimento. A gente falou semana passada, o evangelho que nós pregamos não é um evangelho que condena pessoas. Porque o evangelho que Paulo está dizendo é o evangelho que tem poder para salvar. O evangelho que salva. O evangelho que condena é outro. Porque a Bíblia já diz que nós estamos condenados. Então qual evangelho nós estamos falando? O evangelho que condena pessoas? Não. O evangelho que nós anunciamos é chamado de boas notícias. Que boas notícias é essa? Que boas notícias são essas? Boas notícias de libertação, de salvação, de regeneração, de justificação em Cristo. Porque quando nós pregamos apenas condenação, que boas notícias são essas? Quando você vai até alguém para falar assim, cara, eu tenho boas novas para você. Aceita Jesus ou vai para o inferno? O cara falou, muito boa essa notícia sua aí. Que boa notícia é essa que nós estamos falando? Que nós traduzimos o evangelho como boas notícias. Você se lembra quando Jesus começa a pregar na beira do mar da Galileia? Arrependei-vos e crede no evangelho. Ou seja, o que Jesus está falando? Arrependei-vos e creiam, porque existem boas notícias. Essa palavra evangelho não tem origem cristã. Tem origem no Império Romano. Quando César conquistava, ele enviava os seus arautos e eles anunciavam o evangelho de César. César chegou. César dominou a parada aqui. Agora vocês são domínio de César. Vocês são domínio agora do Império Romano. Esse era o evangelho de César. E quando Jesus começa a pregar na beira do mar da Galileia, ele começa dizendo, arrependei-vos e crede no evangelho. De que evangelho? O evangelho de Deus. Porque ele diz, porque o reino de Deus está próximo. De que evangelho nós estamos falando? O que aponta, o que condena, o que Paulo está dizendo é isso. Cuidado ao condenar e julgar pessoas, para você mesmo não ser incluído entre esses. Pesado, né, o que Paulo está dizendo? Mais para frente, no verso 9 de Romanos, capítulo 2, meu fio enroscou no púlpito. Romanos, capítulo 2 e verso 9. Tribulação e angústia
virão sobre toda a alma, do homem que faz o mal, do judeu primeiro e também do grego. Está vendo como que Paulo inclui os judeus também entre esses? Paulo está dizendo, olha, essa fala minha da condição humana, ela não se resume apenas aos gentios. Os judeus também estão incluídos entre esses. E aí Paulo vai deixar apenas uma pessoa de fora, que está aí no verso 13. Verso 13 de Romanos capítulo 2. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Paulo deixa apenas uma pessoa de fora de tudo que ele está falando aqui: aquele que pratica a lei. Aí você deve estar falando assim, Leno, mas você acabou de falar que a lei não tem poder para salvar o homem. Como que você está falando que só aqueles que praticam? Porque quando a gente vai lá para Romanos capítulo 10, verso 4, o que Paulo está dizendo? Que o fim da lei é Cristo. E Mateus capítulo 5, verso 17, Jesus está dizendo assim, não pense que eu vim revogar a lei. Eu não vim revogar a lei. Na verdade, eu vim cumprir a lei. Eu vim praticar a lei. Eu vim exercer a lei. Eu vim cumprir, eu vim dar um fim na lei. Quando a gente fala de dar um fim na lei, a gente está falando que Jesus pegou a Torá e a rasgou no meio. Não, a gente está falando que ele cumpriu toda a exigência da lei. Toda a exigência foi cumprida por Cristo. E aí quando nós lemos aqui no verso 13, que aqueles que praticam hão de ter vida pela lei, a gente só consegue olhar para uma pessoa que praticou toda a lei de Deus: Jesus Cristo. Percebe como todos nós estamos de fora? Percebe que na contabilidade de Deus todos nós somos pecadores? Percebe como que na conta de Deus não fecha a gente falar que a gente pratica a lei se a gente odeia o nosso irmão? Então, o que pratica mesmo a lei foi um apenas: Jesus Cristo. E já para encerrar, eu queria dar um salto gigante aí para o final do capítulo 2. Eu queria parafrasear as falas de Paulo, a fala de Paulo, trazendo para os nossos dias, só para a gente entender um pouco o contexto. Romanos capítulo 2, verso 17. Eu queria parafrasear, então, na hora que você lê aí, vai ter algumas palavras segundo o apóstolo Lelo, só que não, né? Mas não se escandalize não. É apenas uma maneira da gente entender o que Paulo está falando para o nosso contexto atual. Diz assim o verso 17: se porém, tu que tens nome de cristão, ó coisa chique, tu que tens nome de cristão, repousa na religiosidade e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, que aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outro, não ensina a você mesmo? Tu que pregas a outro que não deves furtar, furtas? Dizes que não deve cometer adultério, e o cometes? Abomina os ídolos, e lhes roubas os templos? Tu, que te glorias
na lei ou na religiosidade, desonras a Deus pela transgressão da mesma? Olha o verso 24. Eu queria que você grifasse, marcasse muito bem esse verso 24. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios e a culpa é de vocês. Olha o que Paulo está falando. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios e a culpa é de quem? A culpa é nossa. A culpa é nossa. Isso me fez lembrar da oração de Jesus no Sermão do Monte. Santificado seja o teu nome, assim na terra como nos céus. A oração de Jesus é para que nós viéssemos a ser luz nesse mundo, para que o nome de Deus seja santificado aqui. Para que através de nós o nome de Deus, o nome de Jesus seja glorificado. Para que nós sejamos luz para esse mundo, ao ponto das pessoas verem Jesus em nós, de nós sermos a imagem de Deus. Mas o que Paulo diz no verso 24, e é com muito temor que a gente lê, é com muito temor que eu leio, com um espelho diante de mim, prostrado, de joelhos, porque pesa muito no meu coração ler essas palavras de Paulo e olhar o mundo como está, e olhar os testemunhos desses que se colocam como os detentores da verdade do Evangelho, mas que estão envergonhando o nome de Deus. E a minha oração e a nossa oração deve ser para que nós sejamos esses que santificam, que declaram que o nome do Senhor é santo, que Ele é bom, que Ele é justo, que Ele é amoroso. E que não sejamos contados entre esses, em que o apóstolo Paulo diz, o nome do Senhor é blasfemado, e é por causa de vocês. Porque quando nós vemos aí fora, os cristãos transmitindo uma cultura de ódio, sem amor ao próximo, é disso que Paulo está falando. É exatamente disso, vocês que são conhecedores, religiosos, que ensinam os outros, que dizem conhecer a vontade de Deus. Por que vocês dizem tudo isso, mas fazem ao contrário? O nome do Senhor é blasfemado e a culpa é nossa. É triste ler isso aqui, mas é a realidade de muitos que detêm o evangelho da verdade como um evangelho de mentira, que conhece a letra, mas não conhece o espírito que inspirou a escrever a letra. Não conhece o amor de Deus. Nós não podemos nos calar. Há tempo de nós anunciarmos o Evangelho de Deus. O Evangelho que nos esconde a figura humana atrás do amor e da graça. Para que quando as pessoas tenham contato conosco, com o Evangelho da verdade, possa ter contato com o amor e com a graça de Deus. Que o mundo está separado de Deus, todos nós sabemos. Que o mundo foi condenado, todos nós sabemos. Mas que ao ter contato com a sua vida, eles possam ter contato com o amor de Deus que foi derramado no seu coração. A gente só pode transmitir aquilo que está abundante em nós. Se você foi profundamente amado, se você está mergulhado no amor de Deus, transmita esse amor, transmita essa graça, o Espírito da vida de Jesus. Continuando aí no verso 25. Porque o batismo tem valor se você pratica. Se, porém, é transgressor da lei, o teu batismo se tornou um não batismo. A gente acha que o batismo salva, né? Tem gente que acha que porque mergulhou na água ali, está salvo. Se o batismo salvasse, eu ia encher um monte de bexiga d'água e sair correndo na rua e tacando bexiga em todo mundo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E pá, água na cabeça. Mas não é o ato do batismo, ou aqui que Paulo está falando da circuncisão, que vai salvar o judeu. Não é o batismo que vai salvar o cristão.
é aquilo que Cristo fez na cruz. O batismo só tem poder se ele for um testemunho daquilo que ocorreu dentro de você. Se ele for apenas um testemunho daquilo que você carrega no teu interior, o Evangelho de Jesus Cristo. Até me perdi aqui. Espera. Verso 27, né? Se aquele que é batizado cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, não obstante da letra, e o batismo és transgressor da lei. Porque não é cristão, verso 28, né? Porque não é cristão o que é apenas exteriormente, e nem batismo é aquele que é só nas águas. Porém, cristão é aquele que o é no seu interior, e batismo é aquele que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Cristão não é aquele que é batizado ou aquele que é exteriormente, mas sim aquele que é no espírito e no coração. É esse evangelho que nós queremos. O evangelho da vida de Jesus. Minha oração é que a gente possa ressignificar. Talvez ressignificar não seja a palavra correta, mas voltar a viver o evangelho genuíno de Jesus. Quando digo evangelho genuíno, não estou aqui também sendo pretensioso de achar que nós temos o monopólio do evangelho genuíno. Eu estou falando de verdades como amor, graça e justiça, que tem faltado hoje em dia. Vamos orar ao Senhor? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor, nós te louvamos, Deus, te damos graça. Te damos graça pela tua bondade, te damos graça pelo teu amor. Te damos graça, Senhor, porque diante da tua palavra o nosso coração é inundado pela tua verdade. Pedimos, Senhor, que nenhuma mensagem humana, nenhuma mensagem do homem tenha acesso ao nosso coração, mas que permaneça em nós apenas aquilo que provém do Senhor. Conceda-nos a graça, Senhor, de reter aquilo que foi inspirado pelo Teu Espírito Santo. E nos coloca, Senhor, no caminho da transformação e da mudança. Que o nosso coração possa ser derramado, rendido, Senhor, à Tua vontade e à Tua verdade. E a gente possa, Senhor, transmitir o Evangelho de amor, de graça e de salvação. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, um forte abraço, sintam-se abraçados, sinta-se, em casa, e que a gente possa continuar. Logo, logo a gente vai voltar todos nós aqui, espero que sem máscaras, abraçando, chorando junto. É a nossa marca, o abraço, a comunhão, então que a gente possa orar para que brevemente a gente possa voltar ao normal de verdade. A gente falava aqui no começo, o novo normal de normal não tem nada. É muito ruim estar distante dos outros. Então a nossa oração é para que a gente tenha uma saída breve e que com segurança a gente possa voltar a ser como éramos, ou melhores ainda. Amém? Deus abençoe vocês, um forte abraço a todos, uma semana abençoada.